Olá, tudo bem? Então vamos para mais uma aula. Hoje vamos falar referente às definições das contas contábeis, que seriam, em específicos, os estoques, almoxarifado, mercadorias, produtos acabados, produtos em elaboração, matérias-primas e centros de custos. Além disso, também vou estar falando em específico referente às empresas que são industrializadas, as que fazem industrialização, no caso, faz a produção dos seus produtos, certo? Então, vamos pegar em ênfase essas empresas que produzem e também vamos colocar alguns exemplos referentes às empresas normais que faz revenda de mercadoria também, tá? Então tá, a matéria é contabilidade de custos, onde o discente é João Vitor de Lima Melo e o docente é o Gerson João Valereto. Então, o que é contabilização de estoques? Contabilização de estoques nada mais é que é uma conta do ativo que representa bens de propriedade tangível destinados à venda, podendo ser classificados na indústria de acordo com o seu estágio de acabamento. Tem matérias-primas, produtos em elaboração e produtos acabados. No comércio será representado pela conta mercadorias. Então, o que seria uma propriedade tangível? Tangível seria a mercadoria que a gente pode pegar, que é tocar, por exemplo, um estojo. Então, um estojo é uma mercadoria que a gente consegue tocar, não é igual a patente que a gente não consegue tocar. Então, isso seria a definição de estoques, que seria uma contabilização de estoques. Então tá, os estoques estão representados basicamente por mercadorias para revenda, produtos acabados, produtos em elaboração, matérias-primas, almoxarifado, importações em andamento e adiantamentos a fornecedores de estoques, observando-se que serão também considerados o A. Itens existentes fisicamente em estoques, excluindo-se aqueles que estão fisicamente na empresa, mas não são de propriedade da empresa, tais como aqueles recebidos em consignação para conserto, remessa para industrialização e etc. Os itens de propriedade da empresa que estão em poder de terceiros para conserto, consignação, beneficiamento ou armazenamento. Então, estoques. A regra prevê que as empresas deverão reconhecer custos de estoques quando o valor de mercado dos bens tiver alteração, já que eles deverão ser contabilizados com o menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. Então, esse é mais um exemplo do que seria o estoque ou a contabilização de estoques. Então, aqui tem alguns exemplos a mais do que a definição que eu coloquei anteriormente. Então, basicamente, a gente vai pegar o produto que está nos estoques e vamos fazer a contabilização. Tá, como sou industrializado, eu também trouxe exemplo de como funciona o processo de contabilização referente a esses produtos que são matérias-primas que vão se converter para depois ser revendido. Então, por exemplo, eu coloquei também exemplo da camisa. Para a gente fazer uma camisa, nós temos que comprar o tecido, certo? Então, o tecido a gente não vai vender ele. Então, nós vamos vender a camisa. Porém, nós precisamos do tecido para poder produzir a camisa. Então, isso que seria um aspecto bem relevante que nós temos que prestar atenção. Então, vamos lá para a classificação contábil. Então, o termo estoque refere-se a todos os bens tangíveis mantido para venda ou uso próprio no curso ordinário de negócio, bens em processo de produção para venda ou para uso próprio ou que se destinam ao consumo na produção de mercadorias para venda ou uso próprio. E seguindo o conceito de liquidez, o subgrupo estoques classifica-se no circulante após o subgrupo outros créditos. E todavia poderá haver casos de empresas que tenham estoques cuja realização ultrapasse o exercício seguinte. Assim, deve haver a reclassificação dos estoques para o não circulante em contraparte. Então, isso significa que quando extinguir a conta estoque, então no próximo período nós temos que iniciar novamente. Também tem um pouco a ver com perdas. Então, também vou estar falando alguns exemplos referentes a isso. Então vamos lá. Contabilização de estoques almoxarifado. Então, o controle de almoxarifado é uma área da logística indispensável para a sua empresa que visa controlar de forma eficiente todas as documentações e arquivos de um estoque para que seja feito levantamento de preços e arquivamento de notas, pesquisa e registro de fornecedores e até auxílio nas finanças do seu negócio. Contudo,
tudo com o objetivo de aumentar os lucros e diminuir os custos relacionados à sua loja. E sabemos que o almoxarifado é o local destinado à estocagem das mercadorias de sua empresa, e ele é um setor que precisa ser bem planejado, organizado e atualizado frequentemente para que sua empresa não perca produtos e vendas. Então, como eu estava falando do lucro, no caso do estoque, operação de compra e venda de mercadorias, então ele seria o lucro bruto igual a receita de vendas menos o custo das mercadorias vendidas. Mas isso eu vou estar falando mais à frente também, entrando em específico. Então, o almoxarifado, ele é o lugar onde vai armazenar as mercadorias. Então, no caso, o estoque seria físico e não aquele que a gente faz os lançamentos que vem da escrita fiscal. Então, o almoxarifado é um lugar onde estão as mercadorias e lá vai ter um funcionário que vai fazer esse controle de almoxarifado. Então, o que ele vai fazer? Ele vai olhar as mercadorias, vai ver se está tudo organizado, se está tudo no lugar, quantas que tem, quantos que está entrando, quantos que está saindo. Então, ele faz aquela organização para poder, no caso, pega o estoque e leva lá para revender, igual no mercado. No mercado tem lá as prateleiras, né? E lá no fundo do mercado tem o estoque, ninguém vê ele. Mas lá os operadores vão, quando acaba as mercadorias da prateleira, eles vão lá no almoxarifado, pega a mercadoria e repõe na prateleira. Então eles vão fazendo controle do que sai, do que é vendido. Então é tudo um controle bem frequente que eles fazem. E, como possamos dizer, é um valor físico, é um valor real. Então isso que seria o almoxarifado. Também tem aquelas máquinas que a gente compra, que é um ativo mobilizado, porém ele vai ficar lá no almoxarifado. E nesse almoxarifado, o que vai fazer? Vai usar somente essa máquina, esse tratorzinho, aquele que levanta lá em cima, que pega aquelas mercadorias do alto, depois coloca embaixo de novo. Então no caso faz a depreciação dele, mas só quando começa a usar. Então também tem essa questãozinha no almoxarifado. E contabilização de estoque de mercadorias. Então as mercadorias são as mercadorias prontas, que depois que passaram na fase de industrialização, elas ficam prontas e vão para serem revendidas. Então como que a gente contabiliza essas mercadorias? Então na compra, nós vamos debitar o estoque e vamos creditar fornecedores. Ou também vou colocar um exemplo de quando não for comprado essas mercadorias, quando for produzidas. Então tem uma diferença de quando a gente compra de alguém e quando a gente produz, tá? Então no caso, como a aula é mais voltada à industrialização, à indústria, eu também quis colocar misturado os dois para a gente ter uma noção de como funcionam as indústrias e empresas que só fazem a revenda. Beleza, então, na compra sabemos que a gente debita estoque e acredita no caixa ou fornecedores. E na venda? Na venda nós temos que fazer a receita de venda, que nós iremos debitar o caixa e vamos creditar receita de vendas, que vai ser uma conta de resultado, certo? E depois nós vamos apurar o CMV, que no caso nós vamos debitar o CMV, que é uma conta de resultado, e vamos creditar estoque. Já nesse exemplo de CMV, nós já estamos fazendo o controle de média ponderável móvel. Então isso é uma forma de controle de estoque. Nas próximas aulas, nós vamos falar de vários tipos de como faz o controle de estoque, como entra, como sai. Então tem vários tipos de controle. Então nesse vamos colocar que é a média ponderada móvel. Então no caso nós temos que tirar o custo de mercadoria vendida, que é uma conta de resultado, e vamos creditar o estoque. Isso já tirando lá da planilhazinha. Então, contabilização de mercadorias seria isso. São aquelas que vêm das notas, é apurada, jogada no sistema. A área contábil pega e puxa da escrita fiscal, vê todos os informativos que a escrita fez, né, de compra e venda, os lançamentos, de nota, dos produtos, quantidade, e vai fazendo o controle. Agora vamos falar de contabilização de estoques, no caso, produtos acabados. O que seriam produtos acabados? Os produtos acabados constituem o principal tipo de mercadorias em estoques, visto que são aquelas que já estão prontos, ou seja, já passaram pelo processo de fabricação e estão disponíveis para o mercado consumidor. Então, nós pegamos a matéria-prima e transforma ela, no caso,
que eu tinha usado lá da camiseta. Pegamos o tecido e transformamos ela em uma camisa. Então aí já vai poder ser pronto para revenda. Então no caso, essa conta debita estoque, final de produtos acabados, que é um ativo circulante, e vamos creditar custo dos produtos vendidos, que é o CPV. E essa conta de custo dos produtos vendidos é uma conta de resultado, certo? Então, quando passa pelo processo de industrialização, temos os produtos acabados. Então é basicamente isso, é bem fácil entender. Temos agora a contabilização de estoques, no caso produtos em elaboração, no caso quando aquele tecido vai se transformar, certo? Então, os denominados produtos em processo, também chamados de produtos em elaboração, são aqueles em fase de acabamento industrial, ou seja, ainda não estão completos. Então, nós vamos creditar estoque de matéria-prima e vamos debitar produtos em elaboração. Então, uma contabilidade de uma empresa que mexe só com industrialização, ela tem que ser bem rigorosa. Ela tem que fazer o controle certinho de como que vai comprar essa matéria-prima, como que vai fazer essa produção, como que vai passar para revenda. Então, tem tudo isso que a gente tem que prestar atenção e tomar cuidado. Então, por isso que temos, no final, eu vou estar falando também, referente a um tópico que eu vou estar explicando essas fases de importância que tem que ter numa empresa que é indústria. No caso, quem vai fazer a contabilização dela. Então, certo? Produtos em elaboração seria produtos em processo, e produtos em processo são aqueles que ainda não estão prontos. Estão naquela fase de pegar o tecido e tá transformando em camisa. Tá costurando, tá cortando. Então, seria isso. Agora vamos falar contabilização de estoques, matérias-primas. Então, beleza. Aqui também vou estar usando esse tecido, né? Que é referente à camisa, que é mais fácil de entender. Então, na aquisição nós temos débito matéria-prima, no caso são os tecidos, e vamos creditar caixa, banco e fornecedores. A partir destes, nós vamos fazer a parte de transformação. Por que na aquisição é um débito de matéria-prima? Porque o tecido, nós não vamos vender o tecido, igual eu tinha falado antes. Nós vamos transformar ele em camisa, certo? Então, na aquisição, a gente vai debitar a matéria-prima, que no caso são os tecidos, e vamos creditar o caixa, banco ou fornecedores. Já na transformação, que eu tinha dito, que é aquele que está se transformando para poder virar aquela camisa, então nós vamos debitar o estoque de mercadorias ou produtos acabados e vamos creditar a matéria-prima, certo? Então, após isso, na venda dos produtos, nós vamos ter dois tipos de lançamento. Nós vamos debitar o custo das mercadorias vendidas e vamos creditar estoques de mercadorias ou produtos acabados. E após dessa, quando vender, a gente vai debitar a conta cliente ou caixa e vamos creditar vendas de produtos, certo? Então, basicamente seria isso. Então, como que a gente faria essa venda no CFOP 5101, que é venda de industrializados, certo? No caso de produtos. Agora, eu vou estar falando do centro de custos. O centro de custo basicamente é uma ferramenta de gestão de custos que separa a empresa em setores ou projetos dependendo da sua atuação, ou seja, cada centro de custo possui uma parcela independente de responsabilidades, seja operacional ou financeira, e todos juntos representam uma empresa como um todo. Então é aquilo que ele está falando, quando for fazer contabilidade de uma indústria, então nós temos que tomar todos cuidado, cada parte fazer a contabilização certinha, para que não erramos nada e não fique nada de fora, certo? Então, primeiro tópico, nós temos a entrada de mercadorias nas notas fiscais, de estoque de materiais, pela entrada registrar na conta de estoques, sendo requisitados depositar diretamente ao centro de custo em que o material for consumido. Nós temos o segundo, que é a despesa direta, seja de viagem, manutenção, conservação, etc., e devem ser apropriadas diretamente aos centros de custos geradores ou responsáveis por essas despesas / custos. E a entrada de estoque de material de expediente.
Pela entrada, registrar na conta de estoque de material de expediente, sendo requisitados depositar diretamente aos centros de custos em que o material for consumido. E, no entanto, se não tiver esta conta, então, pela entrada dos materiais, ratear diretamente aos centros de custos consumidores. Esse procedimento também pode ser feito ao final de cada mês. E a partir da implantação do centro de custos, toda e qualquer despesa deve ser destinada imediatamente ao centro correspondente, e as imobilizações serão levadas ao centro de custos através de depreciações mensais aos centros de absorção. Então, como podemos ver, nós temos uma gestão de custos, gestão de estoque, gestão de tudo que entra, gestão de tudo que sai, tudo é transformado. Então, isso seria o centro de custos. É o cérebro, é uma gestão ao todo. Então, quando a gente fala em gestão, é aquela organização cuidadosa. Então, nós vamos ter dois exemplos que eu separei que é bem legal. Vamos lá. Estoques de terceiros. Então, quando há recebimento de estoques de terceiro, como por exemplo, materiais que serão beneficiados industrializado por encomenda, contabiliza-se os materiais recebidos em uma conta especial de estoques e, em contrapartida, há uma conta de obrigação. Exemplo, recebimento de materiais no valor de 2.000, referente à nota fiscal de remessa de cliente para industrialização. Então, na entrada dos materiais de terceiros a serem processados, se lançará, vamos debitar estoques de terceiro, que é um ativo circulante, e vamos creditar estoques a industrializar de passivo circulante, ambos no valor de 2.000, porque todo débito tem que ter um crédito. Então, nesse caso, ambos vão ser 2.000. E a empresa pode optar pelas contas de compensação ativas e passivas se assim desejar, certo? Beleza. E posteriormente, na devolução dos materiais, são cobrados 1.000 relativamente ao serviço de industrialização, lançamentos por ocasião da saída de mercadoria. Então, nós temos duas formas. A, pelo registro da devolução da mercadoria industrializadas. No caso, nós vamos debitar estoques a industrializar, que é um passivo circulante. E vamos creditar estoques de terceiros, que é um ativo circulante. Então, o valor do serviço de industrialização serão cobrados. Vamos debitar clientes, ativo circulante, e creditar receita de serviços de industrialização, que é uma conta de resultado. Então, formamos isso, nós temos separado os estoques de terceiro, que é 2.000, e mais o que a gente cobrou para fazer esse serviço, R$ 1.000. Então, teremos um total de 3.000. Certo? É bem legal esse tipo de estoque. E provisão para ajuste do estoque ao valor de mercado. Então, o custo de aquisição ou produção dos bens exigentes na data do balanço deverá ser ajustado ao valor de mercado mediante a constituição de uma provisão quando este for menor, que será classificada como conta redutora do subgrupo estoques. E para a constituição da provisão é necessário que se especifique item por item os bens que comprovadamente estejam com preço de mercado inferior ao seu custo, e as quebras e perdas conhecidas em estoques ou calculadas por estimativa, relativas a estoques obsoletos ou que se perdem ou evaporam no processo produtivo, são ajustadas mediante a constituição da provisão para perdas em estoques, classificada como redutora do subgrupo estoques, tendo como contrapartida uma conta de despesa no resultado e não é dedutível para efeitos fiscais. Então, exemplo. A empresa inventariou estoques em 31 de dezembro e encontrou 8.000 em almoxarifado, correspondente a itens obsoletos e que não terão mais uso dentro das atividades normais. Então, nós vamos debitar perdas com estoques obsoletos, que é uma conta de resultado, e creditar provisão para perdas em estoques, conta redutora de estoques, e ativo circulante, valor de 8.000. Então, são aqueles produtos, por exemplo, que pode ter vencido também. Então, se encaixa na mesma situação. E quando o produto vence, a gente tem que contabilizar ele como perdas e deteriorização. Então, dessa forma funciona quando a gente perde os estoques. Então, gente, basicamente é isso, certo? É bem simples quando a gente, como possamos dizer, elenca um por um em seu processo. Então, nós sabemos que todo esse tipo de contabilização nós temos que tomar cuidado, sendo ela de produtos acabados, almoxarifado, mercadorias, produtos em elaboração, matérias-primas e centro de custos. E isso foi voltado
já para empresas que fazem revenda e empresas que são indústrias, certo? E aqui tá as referências que eu peguei o material e fui organizando. E é basicamente isso. Dúvidas estou à disposição. Muito obrigado.